Vamos lá, o cenário jurídico está sempre em movimento e as provas de concurso, claro, cobram exatamente isso. Para ajudar no estudo, a gente vai direto ao ponto e revisar algumas das decisões criminais mais importantes e recentes que tem tudo para cair na sua prova. A nossa revisão vai passar por 4 pontos cruciais. Primeiro, a divergência de competência entre o STF e o STJ. Depois, a gente entra na discussão de prova ilícita em celulares. Em seguida, um conceito que está super em alta, a injustiça epistêmica. E para fechar, um jogo rápido com outros julgados importantes. Bom, vamos começar com uma divergência que tem gerado muito debate. A questão é: quando um crime deve sair da justiça estadual e ir para a federal? Pois é, as nossas cortes superiores não estão falando exatamente a mesma língua sobre isso. O ponto central aqui é um mecanismo chamado Incidente de Deslocamento de Competência, o famoso IDC. Basicamente, ele é usado em casos de graves violações de direitos humanos para tirar o processo da esfera estadual e mandar para a federal. E é aqui que a coisa fica interessante. Presta atenção na divergência. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele exige que se prove a inércia ou a ineficiência do Estado. Tem que mostrar que os órgãos estaduais não estão agindo como deveriam. Só que aí vem o STF, numa decisão recente, e muda o jogo. O Supremo disse que esse requisito, o da ineficiência estatal, não é mais necessário. Então, o ponto crucial para levar para a prova é este. Na visão do STF, basta a existência de uma grave violação de direitos humanos e o risco de o Brasil descumprir tratados internacionais. Esses dois requisitos já são suficientes para acionar o deslocamento para a Justiça Federal. A prova da ineficiência do Estado para o Supremo ficou para trás. Agora vamos avançar para uma decisão que é um marco sobre privacidade digital e a coleta de provas numa abordagem policial, um tema quentíssimo. Olha só essa decisão da primeira turma do STF. Eles foram unânimes. A polícia não pode, de jeito nenhum, ler as notificações que aparecem na tela bloqueada do celular de um suspeito sem uma ordem judicial. E por quê? Porque isso é considerado quebra de sigilo de dados. Simples assim. E essa decisão toda nasceu de um caso bem concreto, como a gente vê aqui. Tudo começou numa abordagem de rotina. Os policiais viram uma notificação pipocar na tela do celular e, com base só naquela mensagem, foram até uma casa e entraram sem mandado. Lá dentro, acharam mais provas. O problema é que o ponto de partida de toda essa operação foi ilegal. A lógica do tribunal foi muito clara, né? É a aplicação perfeita da teoria dos frutos da árvore envenenada. Aquela olhadinha na notificação foi a prova ilícita, a árvore envenenada. Consequentemente, tudo o que veio depois, a invasão, as drogas encontradas, tudo isso foi fruto contaminado. E o resultado? Todas essas provas se tornaram nulas. Agora vamos para um tópico mais conceitual, mas que tem ganhado uma força impressionante nos tribunais, a chamada injustiça epistêmica. Esse conceito, que vem da filósofa Miranda Fricker, é importantíssimo. Ele acontece quando a credibilidade de uma testemunha é diminuída não pelo que ela fala, mas por quem ela é. Ou seja, por causa de preconceitos de raça, gênero, classe social, a pessoa é vista como incapaz de ser uma fonte confiável de conhecimento. Um exemplo clássico que ajuda a entender isso está no livro O Sol é para Todos. Lá a gente vê um homem negro, o Tom Robinson, cujo testemunho, mesmo sendo verdadeiro, é completamente ignorado por um júri branco. Não porque faltava lógica, mas simplesmente porque, para aquele júri, ele não era uma fonte de conhecimento crível por causa do preconceito racial. E essa injustiça tem duas faces. De um lado, o que a gente chama de déficit de credibilidade, que é quando se dá pouco ou nenhum crédito a grupos vulneráveis. E do outro lado, que é tão perigoso quanto o excesso de credibilidade, quando se dá um peso exagerado, quase absoluto, à palavra de quem está em posição de autoridade, como policiais, por exemplo. Olhe esse dado que é assustador. Uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostrou que 83% dos réus que foram absolvidos no final do processo tinham sido presos preventivamente com base em reconhecimentos fotográficos equivocados. Isso mostra o risco gigantesco de dar credibilidade em excesso à palavra de uma única testemunha. E tem uma segunda forma dessa injustiça, a agencial. É um paradoxo. Uma confissão feita sob coação, sem advogado, na delegacia, muitas vezes ganha uma credibilidade enorme. Mas quando a pessoa, já com o advogado, se retrata em juízo, essa retratação é logo descartada como mentira. É acreditar mais na pessoa quando ela está mais vulnerável. Seguindo essa linha, o STJ tem uma posição bem firme, né?
O direito ao silêncio é sagrado. O fato de o réu ficar calado não pode ser usado contra ele e nem para presumir automaticamente que o testemunho do policial é verdadeiro. A palavra do policial é importante, claro, mas ela precisa ser confirmada por outras provas. Para a gente fechar, vamos a um jogo rápido com mais 3 decisões recentes que são fundamentais para qualquer revisão de processo penal. A recente descriminalização do porte de maconha para uso pessoal pelo STF abriu um debate jurídico novo, agora dentro do sistema prisional. A questão que fica é essa. E ainda não temos um consenso sobre isso, viu? Existem decisões monocráticas divergentes dentro do próprio STJ. De um lado, tem o entendimento de que a conduta viola os deveres da prisão, então seria falta grave. Do outro, uma interpretação mais literal da lei, que diz que a falta grave é a prática de crime doloso. E se o porte para uso não é mais crime, não poderia ser falta grave. É um ponto para ficar de olho. Sobre as audiências de custódia, o STJ tem um entendimento de que essa é uma fase pré-processual, bem no início da investigação. Por isso, a ausência de um advogado ali, embora não seja o cenário ideal, não é considerada uma falha tão grave a ponto de anular por si só a prisão preventiva que venha a ser decretada depois. E para fechar, mentira em interrogatório. A gente sabe que no Brasil, o réu não tem o dever de falar a verdade. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Com base nesse princípio, o STJ reafirmou que o ato de mentir no processo não pode ser usado para aumentar a pena base do réu, com a justificativa de que ele tem uma personalidade ruim. O dever de provar os fatos é sempre da acusação. Bem, ao final desta revisão fica essa reflexão. Qual dessas mudanças todas vai ter o maior impacto no dia a dia da justiça criminal? Seja no deslocamento de competência, na análise de uma prova no celular ou na forma como se ouve uma testemunha, uma coisa é certa: o impacto na prática forense é real e imediato.